Alfred Adler e a psicologia do desenvolvimento individual. Alfred Adler nasceu em Viena em 1870 em uma família de classe média e morreu em Aberdeen, Escócia, em 1937, durante uma viagem como conferencista. Foi um dos membros fundadores da Sociedade Psicanalítica de Viena e mais tarde seu presidente. Entretanto, Adler logo começou a ter ideias que discordavam das de Freud e de outros na Sociedade de Viena. Em consequência das veementes críticas e denúncias da posição de Adler por outros membros da sociedade, ele renunciou à presidência e alguns meses depois se desligou da psicanálise freudiana. Formou então seu próprio grupo, que passou a ser conhecido como Psicologia Individual e atraiu seguidores no mundo todo. Depois da Primeira Guerra Mundial, que serviu como médico no exército austríaco, Adler se interessou pela orientação infantil e criou as primeiras clínicas de orientações relacionadas ao sistema escolar vienense. Ele também inspirou a criação de uma escola experimental em Viena, onde foram aplicadas suas teorias de educação. Em 1935, Adler estabeleceu-se nos Estados Unidos, onde continuou sua prática como psiquiatra e trabalhou como professor na psicologia médica. A história pessoal de Adler é um claro exemplo da luta para superar a inferioridade, que se tornou o tema central em sua teoria. Adler reconheceu na sua capacidade de compensar todas essas deficiências, serviu como modelo para sua teoria da personalidade. Isso se reflete na declaração: aqueles que conhecem o trabalho da minha vida podem ver claramente a concordância entre os fatos de minha infância e as ideias que expressei. Adler refuta o determinismo histórico de Freud, isto é, as experiências durante a infância inicial determinam a personalidade. Para Adler, os humanos são mais motivados por suas expectativas em relação ao futuro do que pelas experiências do passado. Adler identificava a teoria de Freud com o princípio de causalidade e a sua própria teoria com o princípio do finalismo. A teoria da psicanálise de Alfred Adler é uma teoria que enfatiza os aspectos sociais e comunitários da vida de uma pessoa como sendo tão importante quanto o seu domínio interno. A teoria psicológica de Adler está focada na dinâmica familiar, interesses sociais e o bem-estar dos outros. Adler acreditava que a força motivadora das pessoas é superar seu complexo de inferioridade. Sua teoria enfatizou os seres humanos como um todo e salientou a importância de um sentido de pertencimento e sentimento nutrido, bem como a igualdade social. Sua abordagem foi orientada para a consecução de objetivos práticos ligados à ocupação, sociedade e amor. Ele tinha uma visão holística do indivíduo e foi pioneiro na prática da terapia em família e grupo. A superação ou a resolução dos sentimentos de inferioridade é realizada através de uma competição individual com vista a obter uma situação positiva de superioridade, que pode ser atingida por compensação frutuosa. Por exemplo, um bom ajustamento na sociedade, no trabalho e no sexo. Supercompensação. Por exemplo, atitudes violentas por parte de um indivíduo fisicamente fraco, ou pelo aparecimento de uma neurose. Para Adler, é uma doença que corresponde a uma liberação e transformação da responsabilidade, de ter que ser sempre melhor em sintomas. O neurótico é um indivíduo frustrado porque fracassou e pelo menos um ou dois dos 3 problemas básicos de vida estipulados por esse modelo: o problema profissional, ter sucesso no seu trabalho; o problema do eu-tu
relacionar-se saudavelmente com as outras pessoas, e o problema sexual, exercer normalmente a sua atividade reprodutora. A terapia apresentada pela psicologia individual consiste em tornar o sujeito neurótico irresponsável. Durante a psicoterapia, é de extrema importância descobrir as primeiras tentativas que o sujeito fez em criança para resolver os problemas, a fim de chegar-se mais rapidamente a um diagnóstico. Alfred Adler usou 2 cadeiras em vez do método freudiano de usar um sofá-divã, para fomentar um sentimento de igualdade entre o terapeuta e paciente. Alfred Adler morreu quando se encontrava em Aberdeen, Escócia, ministrando um curso de psicologia. Merece lugar de destaque no movimento psicanalítico pela importância que deu ao fator da agressividade. Em seu livro intitulado What Life Should Mean to You, Adler afirma: é o indivíduo que não está interessado no seu semelhante que tem as maiores dificuldades na vida e causa os maiores males aos outros. É entre tais indivíduos que se verificam todos os fracassos humanos.